Bem, vamos começar já com um assunto para lá de polêmico. O ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, confirmou durante a audiência no STF que teve uma reunião com o Jair Bolsonaro sobre aquilo que se chama a minuta do golpe e que o general Freire Gomes ameaçou prender o ex-presidente. A audiência aconteceu um dia após a corte tornar réus 10 militares acusados de envolvimento na trama golpista. O Bruno Pinheiro tem todas as informações direto de Brasília. Boa tarde, Bruno. Conta tudo e não esconde nada. Te conto sim, vamos lá então. Fernando Capês, então senta que lá vem história, viu? A gente acompanhou essa audiência hoje aqui no Supremo Tribunal Federal e diante disso com algumas revelações e reafirmações sobre o que já foi revelado no depoimento e o que está no relatório final da Polícia Federal. O ex-comandante da Força Aérea disse então que se reuniu diversas vezes no Alvorada, na residência oficial do presidente da República, que após as eleições o ex-presidente estava muito decepcionado sobre o resultado eleitoral e começou a ter esse estudo, essa discussão para tentar entender o que eles conseguiriam fazer para impedir a chegada do presidente então eleito e agora o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas que não havia uma unanimidade entre todos os militares, entre os comandantes das Forças Armadas. Logo na sequência foi instalado uma comissão lá no Ministério da Defesa para discutir sobre o sistema eleitoral. Quando esse resultado foi divulgado, tinha muita expectativa, a gente relembra que na frente do Exército muita gente estava aguardando este resultado de uma comissão especial. Esse resultado não era exatamente o que o ex-presidente estava aguardando. Isso foi adiado, a divulgação desse relatório, mas acabou sendo divulgado. Alguns desses comandantes dos mais antigos assinaram este documento e divulgaram, inclusive, nas redes sociais e nos veículos oficiais desses órgãos do governo federal. Mas que chegou uma hora que os comandantes começaram a entender que essa discussão de uma GLO não era somente para uma complicação no Estado ou no município ou para uma convulsão no Estado. Estava se discutindo uma ruptura e que isso eles não estavam de acordo. O ex-chefe chegou a revelar hoje nessa audiência que ele estava numa reunião que foi convocada lá no Ministério da Defesa e quando colocou sobre esta mesa um documento, já afirmava que este documento então era para uma discussão de ruptura do Estado Democrático de Direito. Ele não aceitou, se levantou e se retirou daquela reunião. Ele também afirmou que nunca viu numa reunião o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que ele nunca esteve em nenhuma dessas reuniões, que somente os militares se reuniam lá no Alvorada para essa discussão e que Cid jamais sentou com eles em qualquer reunião. Ele reclamou que recebe até hoje nas redes sociais vários ataques à sua família, à sua honra, chamando que ele deveria ter aceitado ou se colocado à disposição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele revelou na audiência que entre esses ataques que ele recebia e ainda recebe está inclusive do general Augusto Heleno, que é o ex-chefe do GSI. Ele relembrou que nunca teve uma conversa tão direta com o general Augusto Heleno, mas uma vez, numa cerimônia de formatura no ITA, o seu filho, o filho de Augusto Heleno, estava se formando e aí, durante esse evento, numa sexta-feira, Augusto Heleno, antes de encerrar essa formatura, chega até o comandante da Força Aérea e diz que o ex-presidente, agora ex-presidente, na época estava no governo, Jair Bolsonaro, havia chamado para uma reunião de urgência no final de semana aqui na capital federal. Ele fez uma pergunta a Augusto Heleno se o Jair Bolsonaro tinha conhecimento que o comandante da Força Aérea estava sendo informado desta reunião, porque era muito estranho, no clima que estávamos vivendo após as eleições, o
general Heleno ser chamado para uma reunião de emergência, ainda mais abandonar uma cerimônia que estava acontecendo. Ele disse, acabou se reservando a responder, ele entra na mesma aeronave, não conversa com o ex-comandante da Força Aérea e vem para a capital federal. O ex-comandante não sabe dizer ao certo se essa reunião aconteceu ou não. E aí eles reuniam aqui na capital federal, na residência do comandante-geral ou às vezes do ministro da Defesa, e também chegaram a se reunir uma vez com o ministro Luiz Fux, e disse que o ministro Luiz Fux acabou fazendo alguns alertas, na verdade, nestas reuniões. Ele fez essa pergunta, na verdade, o ministro Toffoli, na verdade, estava nesta reunião. Esse foi um questionamento do ministro Luiz Fux, se houve alguma ordem para aquelas pessoas que invadiram os órgãos no 8 de janeiro serem instrumento. E aí ele disse que não tinham conhecimento após repassar todo o seu comando no início do ano, lá no mês de janeiro. Foi um depoimento longo, na verdade. Os advogados fizeram alguns questionamentos. Os advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estavam reunidos. Eles também fizeram alguns questionamentos. E agora amanhã uma outra audiência deverá acontecer às 8 horas da manhã. Essa audiência nem mesmo em áudio, nem vídeo, nem imagem é divulgado. É uma audiência interna, todo esse material juntado aos autos, na verdade, mas é uma oportunidade ali de um confronto, na verdade, de responder alguns questionamentos e até mesmo reafirmar o que foi dito lá na Polícia Federal. Fernando Capês, espero ter conseguido dar um raio-x do que a gente ouviu hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. O Pinheiro, só para confirmar, o general Freire Gomes negou que tivesse dado voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, na época, então, presidente. E agora, ex-comandante da Aeronáutica Batista Júnior desmente, disse que ele deu ordem de prisão. Então, há esse confronto entre duas versões? É importante entender que não foi a ordem de prisão naquele momento. O que a gente ouviu hoje é que naquele momento teve um alerta de Freire Gomes que, se Jair Bolsonaro insistisse naquela linha de uma ruptura de Estado, aí ele iria dar a voz de prisão. Ele não chegou a dar a voz de prisão no momento. Foi uma ameaça se caso aquilo se concretizasse. Obrigado, Bruno Pinheiro. Nós vamos agora debater essas informações fresquinhas que você passou para nós, o repórter Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Meu querido Emerson Tawil, na verdade, o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, negou ter dito que prenderia ou ter ameaçado prender Jair Bolsonaro. Primeiro ele disse que sim, na versão da polícia, agora ele nega. Agora o comandante da Aeronáutica desmente o que o Freire Gomes disse anteontem para o ministro Alexandre de Moraes. Como é que fica um processo com tantas versões? O próprio Mauro Cid deu 11 versões. Agora, será que o comandante da Aeronáutica não sabe o que o comandante do Exército disse ou o comandante do Exército não sabe o que disse? Como é que fica essa discussão, essa confusão de provas testemunhais num caso tão importante? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos os amigos de bancada e a nossa audiência principalmente. Mais uma vez se arrasta aí desde 2023 esse caso do golpe de 8 de janeiro. E mais uma vez, dois generais, no caso, o general de alta patente, vem a público e principalmente ouvido na Suprema Corte, em que falam que ele teria dito, supostamente, ameaçaram dar voz de prisão para o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele, em sua fala, no seu termo de depoimento, ele nega tudo isso. Ninguém mais do que ele poderia afirmar. E aí, contrapondo essa afirmação do general, o chefe da FAB vem ameaçando e falando que ele havia ameaçado Jair Bolsonaro. São narrativas que se arrastam aí ao longo desses anos todos, que servem pura e tão somente, para mim, um teatro de horrores jurídicos isso, porque temos conhecimento de pessoas que estavam naquele 8 de janeiro trabalhando, outras porque estavam passando, moradores de rua estão presos, muitos deles ainda por conta desse golpe militar. A gente, quando fala de um golpe, né, a magnitude do golpe, ele abarca algo de uma importância muito relevante dentro do Estado Democrático de Direito. Não um golpe com batom, um golpe com pessoas trabalhadoras que estavam insatisfeitas, sim, com aquele posicionamento do resultado das eleições e vieram a público externar a sua insatisfação. Alguns exageraram com dano ao patrimônio público, entre outras coisas, do qual o Código Penal teria condições plenas de arregimentar isso,
mas desagou tudo na Suprema Corte. Então, esse golpe criou uma magnitude gigantesca dentro do próprio país, em que narrativas estão sendo tratadas como marginais de alta periculosidade, e essa discrepância, esses dois vetores que apontam cada um para um norte, eles espantam, principalmente para nós, somos operadores do direito, casos que passam a ter uma conotação de teratologia, em que um país que vive o índice de criminalidade numa verticalidade tremenda, numa escalada em que nada é feito, e pessoas, né, dentre elas a que mais tem a relevância, daquela jovem que pichou a estátua com um batom, está presa, né? Foi presa por um longo período, hoje cumpre prisão domiciliar e aguarda-se um desfecho. São narrativas em que fala, como você mesmo disse, o próprio coronel tem 11 versões, dificuldade da defesa ter acesso aos autos. Então é um imbróglio jurídico muito grande, do qual narrativas estão sendo dadas e a gente não sabe qual vai ser o desfecho desse. Principalmente por conta da Suprema Corte, na condução desses trabalhos, parece uma coisa proposital, política, partidária, para que tentem limitar ao máximo o ex-presidente Jair Bolsonaro e toda a sua assessoria. Essa é uma conotação que a gente acredita que possa ser verdadeira, a gente não tem como afirmar, mas que infelizmente causa um grande prejuízo, não só para a nação, mas principalmente para o Estado Democrático de Direito na atualidade. Meu querido Sérgio Zagarino, tinha um professor titular de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, na USP, já falecido, Antônio Magalhães Gomes Filho. Claro que ele jamais comentou estes casos, mas nas suas aulas de processo penal e nas suas obras ele sempre alertava: casos que provocam clamor popular são casos mais difíceis de terem uma análise fria e racional das provas. Então vamos agora, você pega um sujeito que foi acusado de um estupro, pedofilia, Lei Maria da Penha. Então, esse tipo de caso parece que limita a análise serena das provas, porque não é porque a acusação é mais grave que a pessoa tem direito a ser condenada com menos provas. Os princípios probatórios são os mesmos, porque pode haver uma injustiça. Vamos lembrar o caso dos irmãos Naves. Então, eu pergunto a você, esse caso, tentativa de subversão da ordem democrática, uma acusação obviamente chocante, que abala o sistema democrático. Nesse tipo de ação, não seria mais razoável, já que existe uma tendência de análise das provas sob influxo da pressão da mídia, do clamor popular, da necessidade de dar uma resposta, que houvesse uma maior repartição de funções? Ou seja, o judiciário mais distante da investigação, mais distante da produção da prova, preservando-se para análise, o Supremo Tribunal Federal se guardando como última instância e não tomando à frente. O devido processo legal não pode ficar prejudicado, como disse o Emerson Tawil, no caso de pessoas recebendo 14 anos de pena, quando qualquer pessoa que está formada em direito sabe que estão erradas essas penas. Eu queria a sua opinião sobre o contexto geral e sobre essa contradição entre o Melo Freire e o Batista Júnior. Boa tarde, Capês. Boa tarde a nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui nessa mesa tão seleta com nossos debatedores. E em relação a esse episódio de todas as aceitações de denúncia, que agora se tornaram réus mais alguns militares e anteriormente o ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as suas colocações, Capês, que você muito bem pontuou, que acaba tornando o processo judicial um pouco midiático, podemos dizer assim, até em razão da conotação política, nós temos que tecer algumas considerações. Dentre elas, aqui o Poder Judiciário, ele serve como um dos pilares exatamente do Estado Democrático de Direito. Então, qualquer interferência em relação a demais órgãos institucionais ou os demais poderes no Poder Judiciário, você está fazendo uma afronta direta ao Estado Democrático de Direito. Portanto, a partir do momento que você tem essas análises com clamor popular, a aproximação do Poder Judiciário da população que tem as suas tomadas de decisões baseadas muitas vezes em narrativas, afinal de contas, quantas pessoas no Brasil hoje têm capacidade técnica de discutir se essa aceitação da denúncia em relação aos militares, ela foi correta ou não? São poucas, são provavelmente as pessoas ligadas ao meio jurídico. E o que vem acontecendo?
A partir do momento que nós tornamos a público essas informações, a população, diante das narrativas criadas por políticos pertencentes de outros poderes, legislativo, executivo, enfim, partidos políticos, elas começam a discutir. E isso vai para a rua como, olha, é o Fla-Flu, é o Palmeiras e Corinthians, esse está certo, esse está errado. Ninguém está se atentando ao devido processo legal, que é isso que a gente tem que garantir para termos julgamentos justos. E aí, quando a gente fala de justiça, volta ao questionamento: qual é a percepção da população brasileira hoje em termos de credibilidade do Poder Judiciário? 1. 2. Qual a percepção da população brasileira hoje em termos de credibilidade das decisões da nossa Suprema Corte? Isso é muito preocupante. Se você questionar as pessoas, as pesquisas indicam que elas sempre entendem que existe uma certa influência dessa narrativa política, dessa mídia, que muitas vezes não deveria acontecer. Você não sabe quando você vai ser julgado na sua cidade, até mesmo no seu estado, por um desembargador, quem são as pessoas que estão julgando. Só que, infelizmente, quando a gente cai hoje nas Supremas Cortes, lá no STJ, no STF, todo mundo fica pessoalizando. E está errado, isso daí deveria estar distante. As decisões das Supremas Cortes aqui no Brasil, elas deveriam ser muito mais discretas, podemos dizer. E tudo isso faz com que nós tenhamos essa sua sensação da ausência do devido processo legal, essa sensação de que parece que estão fazendo algo muito, infelizmente, com base nesse clamor popular, quando, na verdade, nós deveríamos estar atentos com a especificidade de cada ato. E, mais uma vez, a questão também dessa controvérsia existente entre disse que não me disse, a nossa própria legislação, ela prevê essa situação, inclusive, como não sendo absolutamente nada. É isso, é difícil a gente conseguir julgar ilações. Então, a Polícia Federal, ela faz um bom trabalho, eu sou sempre um defensor, mas a partir do momento que existem ilações de que parece que disse, Beltrano disse, o nosso sistema jurídico não aceita esse tipo de apenas ilação. Tem que ser sempre tudo consubstanciado com provas, por isso que a delação, sempre por mais que tenha o depoimento, tem que ter a prova que comprove o que foi dito ali. E não é o caso agora, como nós podemos observar muito bem, apontado pelo Bruno e por você, que não acontece. Então, assim, só nos resta aguardar as decisões aí futuras do STF, que serão, com certeza, polêmicas. Muito bem. Rodolfo Maris, vou deixar a análise do núcleo 3 para depois que aqueles militares, policiais federais, em conversa de bêbado no boteco, falam um monte de bobagem, mas que até, se for o caso, devem ser responsabilizados pelas bobagens que falaram. Vamos ficar na questão mais do núcleo 1, do núcleo 2. Há dois pilares aqui que sustentam a acusação ou a narrativa da acusação. Primeiro, houve uma reunião no dia 9 de dezembro em que se discutiu um rascunho do que se chamou minuta do golpe, mas que tecnicamente é o rascunho de um decreto de estado de sítio fora das hipóteses constitucionais. Ou seja, dá para decretar estado de sítio aqui ou não? Dá para decretar estado de defesa aqui ou não? Que são dois instrumentos previstos na Constituição. Muito bem. Após a discussão sobre aquele decreto deveria ser emitido ou não, convencionou-se que não haveria o decreto nem de estado de sítio, nem estado de defesa. Foi, então, a discussão sobre um rascunho. Claro. Caso tivesse sido decretado, teria que ser ouvido o Conselho de Defesa Nacional, o Conselho da República, teria que ter sido consultado o Congresso Nacional, que se reuniria em 24 horas para confirmar ou não a hipótese. E, além disso, o Supremo Tribunal Federal poderia declarar a inconstitucionalidade desse decreto. Imaginar que dali viraria um golpe de Estado, você extrapola aquela conversa. Esta é uma possibilidade. Primeira possibilidade. No segundo evento, que seria dia 8 de janeiro, essas pessoas que discutiram o rascunho do decreto de estado de sítio não estavam mais no governo. Perfeito. Não tinham mais o comando das Forças Armadas. Não poderiam dar qualquer sustentação àquele ato de 8 de janeiro. E todas as instalações públicas estavam fechadas, né, em Brasília. Então, como é que você vê a união desses dois episódios na transformação disso numa tentativa de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito? Capês, boa tarde meus amigos de bancada, boa tarde a você que está em casa. Você fez uma leitura muito ampla e muito bem feita desse caso.
Você colocou aqui que a data foi dia 9 de dezembro, ou seja, no jargão popular, na Bacia das Almas, ao apagar das luzes. O que isso quer dizer? Que não havia tempo hábil caso essa minuta passasse por todas essas incumbências que você colocou aqui pra gente. O que de fato não aconteceu. Estão tentando responsabilizar o ex-presidente da República e a sua cúpula de militares pelo que aconteceu no 8 de janeiro. 200, 300 pessoas invadiram ali a Assembleia Legislativa, invadiram a Praça dos Três Poderes de uma forma oriunda, talvez, de uma forma bem para usar o termo chulo aqui, bem ignorante. Pessoas que clamavam por justiça acabaram cometendo esse delito de invasão, depredaram o patrimônio público e devem ser responsabilizadas por isso, dentro da lei que o faz correr. Agora, tentar colocar um nexo causal com o ex-presidente da República, que nem no país estava, com uma tentativa de golpe, a gente tem que tentar entender primeiro o que significa a tentativa de golpe na lei. Olha só, a lei penal para a tentativa de golpe de Estado no Brasil é o artigo 359, na letra M, do mesmo código, que prevê pena de reclusão de 4 a 12 anos para quem tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimado constituído. Ou seja, não estava mais no poder essas pessoas que rascunharam, supostamente conversaram sobre uma tentativa de golpe. E para que isso acontecesse, você precisaria, por exemplo, de uma das 3 forças armadas para pelo menos começar. Eu estou falando do Exército Brasileiro, da Aeronáutica e da Marinha. Nenhuma dessas instituições apoiaram, nenhuma dessas instituições foram para as ruas e apoiaram o ex-presidente da República. Então, entender aqui o que é uma tentativa de golpe e tentar imputar nessas pessoas uma tentativa é, na verdade, um erro democrático, porque não existe. Ao invés de punir as pessoas pelo que elas fizeram, pela invasão é um crime, pichação é outra, depredação é outra, e conseguir colocar perante a lei o que elas fizeram, responsabilizar de verdade, é o grande acerto do STF e de quem está julgando esse caso. Agora, tentar colocar como nexo causal uma tentativa que não existiu, isso sim, para mim, é um erro. Muito bem.